Bom, o tema da semana, companheiros, é a delação do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, tá? O famoso Cid. Essa delação é uma coisa muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Porque ele disse que o Bolsonaro pegou aí uma minuta que o pessoal achou na casa de não sei quem. Esse pessoal também é todo, né? É tudo descabeçado. Esses direitistas são todos descabeçados, né? O cara escreve uma minuta da qual se pode tirar a conclusão de que isso aqui insinuaria um golpe de Estado e deixa a minuta lá para todo mundo ver, né? É que também, é que na época da ditadura, por que eles fazem isso? Porque na época da ditadura, eles não estavam se escondendo, como eles estão agora. Eles estavam perseguindo os outros. Então eles pensaram, né, o Bolsonaro pensou que ele nunca ia ser perseguido. Né? Veja como o mundo dá volta. Né? Bolsonaro elogia a ditadura, elogiou o AI-5, elogiou a tortura, elogiou aí o assassinato de militantes de esquerda e tal, e agora está ele aí sendo perseguido pela justiça. Né? Então, segundo o Cid, o Bolsonaro teria levado essa minuta aos 3 comandantes militares e proposto a eles um golpe de Estado. Né? E, segundo também o Cid, os comandantes da aeronáutica e do exército falaram que não estavam de acordo, e só o comandante da marinha disse que estava de acordo. Então isso é muito interessante. Por que é interessante? Primeiro porque a delação do cidadão coloca as Forças Armadas no olho do furacão. Bolsonaro foi lá, reuniu os caras e falou, vamos dar um golpe de Estado? Aí tiveram uma conversa, chegaram à conclusão de que não iam dar golpe de Estado nenhum. Mas ninguém denunciou isso aí. Só que acontece o seguinte, se o Bolsonaro chegasse para mim e falasse assim, vamos dar um golpe de Estado, eu falasse para ele, não, Bolsonaro. Acho que não é o caso de dar um golpe de Estado, tudo bem. Mas se eu sou comandante do Exército, eu tenho a obrigação de agir. Porque o cidadão, visivelmente, está propondo rasgar a Constituição Nacional. E ele, comandante das Forças Armadas, é um servo da Constituição. Então fica a pergunta, por que ninguém falou nada? Quer dizer, na realidade, as pessoas, 4, 5 que teriam participado da reunião, segundo a delação do Cid, eu digo teriam participado porque isso aí é uma coisa que, né, vai aparecer muitas versões desse negócio, já está claro. Né? O cidadão, ele fez a delação lá sob coação, nós sempre condenamos isso, né? Que é comprar a delação premiada. Vamos explicar uma coisa, é comprar a delação. É como se você chegasse em fulano e falasse assim, olha, eu te dou tanto, você vai lá e denuncia Beltrano. Não tem validade isso daí. Não tem validade nenhuma, não deveria existir. Usaram contra o Lula isso daí. Nós denunciamos na época que não poderia ser. Tudo bem, foi aprovado, aí fizeram uma lei para regularizar isso, mas é uma coisa ilegítima. Não poderia existir. Bom, então, a gente é obrigado a pensar se a delação não é simplesmente uma tentativa do cidadão de tirar o corpo dele fora da história, né? Tirar o dele da reta, como se diz, e jogar a bomba na mão de outras pessoas. Pode ser verdade, pode não ser verdade. Mas se for verdade, os 3 comandantes e muito mais gente está implicado nisso daí. Precisaria haver uma investigação nas Forças Armadas. Só com base nessa delação que foi aprovada aí pelo STF,
teria que haver uma espécie de devassa nas Forças Armadas, se a coisa fosse séria. Né? Imediatamente depois que apareceu essa delação, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria dizendo o seguinte, que o comandante do Exército até ameaçou de prender o Bolsonaro. Falou, se o senhor continuar com isso daí, serei obrigado a prendê-lo. Essa história, a gente pode acreditar se a gente quiser. Se a gente for muito tonto, a gente acredita nessa história. Né? Porque se o cidadão está disposto a prender o Bolsonaro, tem que prender de uma vez. Depois nós sabemos que o comandante das Forças Armadas, dos comandantes das 3 forças, foram escolhidos pelo próprio Bolsonaro. Eles têm ligação com o Bolsonaro. Agora, né, se você lê a imprensa ela cria um mundo novo a cada semana. Né? No último período, nós chegamos à conclusão seguinte. Os militares não têm nada a ver com o Bolsonaro, com golpe nenhum, com 8 de janeiro, não tem nada a ver com nada. É o pessoal mais inocente do Brasil. Até o comandante do Exército foi lá para dar ordem de prisão para o Bolsonaro. Você só não prendeu. Também não falou para ninguém nada. Ele guardou para ele mesmo. Bom, quando eu vi a delação do Cid, eu falei, vou esperar a reação da imprensa para ver o que a burguesia pensa disso daí. Né? Aí, no dia seguinte, estava lá a notícia, mas não tinha nenhum editorial, ninguém falando nada em especial sobre isso. Então eu olhei e falei assim, está na cara que o pessoal vai tentar apagar isso daí, né? Totalmente. Isso foi na os jornais de sexta-feira. Aí eu peguei os jornais de hoje, falei, vamos ver o que os jornais de hoje estão falando. Não tem nenhum editorial. Aqui a gente precisa aprender uma coisa sobre como ler a imprensa capitalista. Né? Quando o Bolsonaro, sei lá, fez não sei o que aí, o pessoal armou o maior alarido. Agora que apareceram os militares, não tiraram nenhum editorial para falar nada disso daí. E se você lê as matérias, né, em alguns jornais colocaram lá, que é um truque da imprensa que só fala a verdade, eles colocam uma pessoa, um colunista que assina em nome próprio, né, que é para diminuir o tamanho do problema. Porque se é editorial do jornal, é grave. Né? Aí o cara fala, né, precisa ver e tal. Quer dizer, os militares não vai ter. O pessoal que achava que ia ter aí um arraso em cima dos militares pode tirar o cavalinho da chuva. Não vai acontecer. Está claro isso daí. A não ser que os acontecimentos eles comecem a se precipitar e a crise aumente, pode acontecer alguma coisa. Mas atacar os militares, de jeito nenhum. Até porque todo mundo está falando que as Forças Armadas são constitucionais, são do Estado, os militares não são responsáveis pela opinião de fulano, beltrano e ciclano, né? E tudo mais. Então, vejam vocês, né?